dia, bom dia. Olha eu aqui de novo. Eu não, nós aqui de novo para estar com vocês, você na sua casa e a gente na nossa, mas dando sempre continuidade às nossas aulas muito divertidas. Estou gostando muito, mas muito feliz de vocês estarem aprendendo, de vocês estarem gostando das nossas aulas, tá? Prometo que vai ficar cada vez melhor. E aí, fizeram a atividade de terça-feira? Vamos fazer uma revisão dessa aula? O que é um valor absoluto? Valor absoluto é o próprio número, como você diz, absolutamente ele mesmo. Então, valor absoluto é o próprio número. 437. 437. Valor absoluto do 7? 7. Do 3? 3. Do 4? 4. Ele mesmo. Relativo à casa que ele ocupa. Então, eu vou falar o nome do número. 473, 7 unidades. 3 está na casa da dezena, vai ser 30. Então, 30 unidades. 4 está na casa do 400 na casa da centena, então vai ser 400 centenas, tá bom? Lembrando, valor absoluto é ele mesmo, absolutamente ele mesmo, não mudou. Eu só repito o número. Valor relativo, eu falo o nome do número, tá bom? Vamos partir para a nossa aulinha de hoje. Grandezas e medidas. Isso, grandezas e medidas. O que será isso? Vamos fazer passo a passo? Grandeza, leiam aí pra tia. Tá bem pertinho. Grandeza é um atributo que pode ser medido, que é comprimento, peso, temperatura, capacidade ou volume, tempo, velocidade. Então, grandeza já está dizendo, é o que a gente vai usar para medir. Eu posso medir o comprimento. Eu posso medir o comprimento usando a régua. Peso, a balança, que a Magali morre de medo da balança, porque ela vai saber que ela tá gordinha. O peso do arroz, do feijão, de tudo, da carne, da verdura. Temperatura do nosso corpo, a temperatura do ambiente, a temperatura da geladeira, até do forno para a gente fazer um bolo. Da capacidade, quanto é que cabe lá dentro, né, do pote. Volume, a quantidade. Tempo. E a velocidade, entre outras coisas, tá bom? Então vamos, se a gente já sabe o que é grandeza, grandeza é o quê? É um atributo que se pode ser medido. Esses atributos são medidas de comprimento. Lembrando que comprimento, tá vendo? Com CO, porque se eu escrever comprimento é de cumprimentar. Oi, como você tá? Peso, temperatura, capacidade ou volume, tempo, velocidade, entre outras coisas. Já sabemos que é grandeza, vamos para medida. Medida. Vamos ler com a tia Mônica? É a quantidade que pode ser representada, deixa eu ajeitar aqui, pode ser representada numericamente, utilizando-se uma unidade de medida. Então, ó, medida é a quantidade que pode ser representada numericamente, com números, utilizando uma unidade de medida. Então, quando ele diz numericamente, ele está se tratando de números. Eu posso usar o metro para saber o meu tamanho, tamanho da porta, tamanho da casa, tamanho da minha cama. Tonelada. Tonelada a gente já sabe que é maior que 1 quilo. Poxa,
A gente pesa por tonelada carro, ônibus, caminhão. Grau Celsius, temperatura. Meu corpo tem a temperatura de 36 graus Celsius. Graus é aquela bolinha. Vou botar aqui de lado, ó. Quando eu falo em graus Celsius, eu tô falando isso aqui, ó. Que essa bolinha aqui quer dizer grau e eu C de Celsius. Quando eu vou tirar a temperatura, eu tô com 36 graus, 37 graus, tô com febre não. Então é grau Celsius, é medir a temperatura, não só do corpo, mas do ambiente também. Litro, quando um refrigerante, um leite. A hora, para saber a hora que tá na hora de estudar, tá na hora de fazer a tarefa. Quilômetro, quanto é que eu gasto de um lugar, para chegar de um lugar para outro. Por hora, quilômetro por hora e etc. Porque é o carro, vou ver quantos quilômetros por hora eu chego, né? Quantos quilômetros por hora eu vou correr? Aí vamos lá. Lembrando que grandeza, ele pode, é um atributo que pode ser usado para medir. E aqui a medida é numericamente, a gente já vai usar números. Ali são os instrumentos e aqui são os números. Conheça alguns instrumentos de medida convencionais. O que é medida convencionais? Aquela que a gente usa diariamente, da convenção, diariamente, tá certo? Então, medidas convencionais são medidas que a gente já conhece, que usamos no nosso dia a dia. Uma, que a Magali morre de medo, a balança. Sabe para que a balança serve? A balança serve para medir a massa, o peso. Porque a gente é peso, mas a gente pesa massa, a nossa massa corpórea, tá bom? Então a balança ela serve para pesar. Tô correndo da balança. Relógio serve para medir o tempo. Ah, tia, tá na hora do lanche, tia, hora de recreio, né? Ou os minutos vão passando lentamente, sinto a falta de você. Esse tempo que não passa pra gente estar juntinho de novo. Termômetro serve para medir a temperatura do corpo, para saber se a gente está com febre ou não. Termômetro também para medir a temperatura do ambiente. Outros instrumentos. Fita métrica, saber quanto eu tô, minha altura, o tamanho da porta, da casa. Serve para medir o comprimento, lembra? Com CO, porque se for com CO de comprimento, é de cumprimentar, de perguntar como uma pessoa tá. Então a fita métrica serve para medir o comprimento, o nosso tamanho. Velocímetro serve para medir a velocidade, tá? Não tem no carro, na moto, certo? Então ele serve para medir a velocidade. Copo medidor serve para medir a capacidade ou volume. Se eu quero 250 ml de leite ou 300 gramas, né? Então ela serve para um copinho que eu usei para fazer a nossa peteca. Pronto, aquele é um copo medidor. Colher serve para medir a massa ou peso. Uma colher de sopa, uma colher de açúcar, né? Na receita a gente vê muito isso. Adicione 2 colheres de trigo. Tem lá uma medida também, tá bom? Até aquela pintadinha de sal é uma medida. Tato. Tato é um dos 5 órgãos dos sentidos. Serve para medir a temperatura. A tia sempre vai, deixa eu ver se você tá com febre, se o seu corpo tá quente. Então, através do tato da mão, a gente sabe a temperatura, até das coisas mesmo. Ampulheta serve para medir o tempo. É um instrumento que ele tem uma areia. Então, com a areia vai caindo, é o tempo que vai passando. Ele caiu, você desvira e ele vai caindo novamente. Aquilo marca o tempo. Palmo, passo. Um palmo, 2 palmos. Até o passo quando a gente vai separar um campo do outro.
serve para medir o comprimento. O palmo o passo também serve para medir. Copo ou vaso serve para medir a capacidade e volume. Um copo de leite, um copo de óleo, tá? Isso também serve para medir. Meia xícara. E aí, terminou nossa aula. Espero que tenham gostado, tá? Façam a tarefa. Se tiver dúvida, me pergunta que eu respondo, tá bom? Leiam, releiam. Nosso assunto é pequenininho. Mas antes disso, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa tarefa de hoje. Que ele diz aqui, ó. Tá tudo. O que a tia leu aqui tá no livro. Então, como é que a gente faz? Marca o marcador de texto. Porque tudo isso é importante para a gente aprender e quando for resolver as tarefinhas, tá? Mãos à obra, meus amores. E beijos da Magali, de tia Mônica e do Cebolinha. Usem máscaras. Tchau, até amanhã.